Boa tarde. Eu estou aqui no meio do caminho, indo de Rio Grande para Erechim. Hoje é domingo. E eu vinha pensando no meio do caminho a respeito de um assunto que eu e um amigo conversamos durante essa semana. Nós conversamos a respeito de dízimo. E é um assunto a respeito do qual muita gente tem dúvida, muita gente quer saber a fórmula certa, muita gente quer saber a maneira certa, como que eu devo entregar meu dízimo, quanto é o meu dízimo, de que forma eu devo separar o meu dízimo é do bruto, o meu dízimo é do mínimo, por que eu tenho que dar o dízimo? Eu estava lendo aqui na minha Bíblia a respeito daquela história quando Abrão, antes de Deus trocar o nome dele para Abraão, juntou 318 homens, derrotou um exército de vários países, resgatando nessa batalha o seu sobrinho Ló. Na sua Bíblia está lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. Normalmente o título é Guerra de 4 Reis contra 5. Você vai ver ali esse capítulo e você vai perceber que ali Deus encontra Melquisedeque. E esse encontro de Abrão encontra Melquisedeque. Esse encontro de Abrão com Melquisedeque, ele é narrado no livro de Hebreus, quando o autor fala de fé, ele cita esse encontro de Abrão com Melquisedeque, quando ele fala no sacerdócio do Deus Altíssimo, no sacerdócio perpétuo de Jesus, ele fala sobre esse Melquisedeque e fala que ele não tinha descendência. Mas aqui, na minha Bíblia e na sua também, fala que após essa guerra, lá no versículo 17, no versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Bom, antes do versículo 18, no versículo 17, diz que o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Abre-se um parêntese aqui e se diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, abençoou Abrão e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Fecha-se o parêntese e o rei de Sodoma diz a Abraão: dá-me a minhas pessoas. As pessoas que, se você ler o capítulo todo, vai entender que estavam cativas, foram aprisionadas por esses reis, que eram liderados por Quedorlaomer. E ele diz: dá-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abrão olha para o rei de Sodoma e diz: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Então nós vemos que a atitude de Abrão, ela é uma atitude de fé, ela é uma atitude de gratidão, ela é uma atitude de temor, ela é uma atitude de dependência. Quando Abrão diz: não quero que digas, eu enriqueci Abrão, Abrão não está pensando em ele ser o responsável pela sua riqueza. Ele não está dizendo ao rei de Sodoma, ele não está dizendo que ele só um pouquinho, deixa o pai terminar aqui, tá? Vai guardando. Essa é a verdadeira riqueza. Quando Abrão está falando com o rei de Sodoma, e ele diz na cara do rei de Sodoma: eu não quero que tu digas eu enriqueci Abrão, ele não está ali manifestando nenhum tipo de soberba, ele não está ali manifestando nenhum tipo de orgulho, por dois motivos. Um, porque Abrão, quando foi chamado por Deus, ele já era rico. Quando Deus chama Abrão, Deus diz: pega
tudo que é teu sai do meio da tua terra e da tua parentela, e a Bíblia diz que Abrão sai do meio da sua terra e da sua parentela já com bens. A história vem transcorrendo, e quando Abrão e Ló se separam, e Ló vai morar no vale, ao lado do ribeiro, Ló vai morar na cidade de Sodoma, a Bíblia fala que os rebanhos de Abrão e de Ló eram muito grandes. E havia pastores que cuidavam os rebanhos de Abrão e pastores que cuidavam o rebanho de Ló. Ou seja, na verdade não existia uma necessidade de riqueza da parte de Abrão, porque ele foi lutar com esses reis para resgatar o filho do seu irmão, ou o seu irmão, como é dito na Bíblia, o Ló, aquele que foi morar em Sodoma, e depois a Bíblia fala mais algumas vezes nele. Mas o que eu quero enfatizar é a atitude de Abrão. Abrão, quando diz que levantou a sua mão ao Deus do céu, possuidor dos céus e da terra, Abrão está dizendo que aquilo que ele tinha que entregar a Deus, ele já deu, porque ele entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Eu não sei se esse dízimo de tudo era o dízimo de tudo que ele recuperou na guerra. Eu não sei se esse dízimo de tudo era de toda a parte dele. Ou seja, já que nós estamos falando de como dar o dízimo, eu acredito que naquele momento Abrão foi tocado pelo Espírito de Deus, foi orientado pelo Espírito de Deus, talvez orientado pelo próprio Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo. Mas a Bíblia diz que ele deu de tudo. E a Bíblia deixa claro que Abrão não quis depender, ou não quis correr o risco que alguém dissesse que havia enriquecido a ele, e que esse alguém fosse responsabilizado pela riqueza que ele tinha, que na verdade era doada por Deus. Então a minha dica nessa tarde, nesse domingo à tarde, a minha dica é: se você tem vontade de ser dizimista, se você tem vontade de levar o dízimo à casa do Senhor, você vai ouvir falar em muita coisa. Você vai ouvir dizer que o dízimo é para manter a casa do Senhor. Sim, é verdade. Sem o dízimo, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, as obras missionárias, nada vai acontecer. É necessário o nosso dízimo e a nossa oferta. Não tem como negar isso. Algumas pessoas podem dizer que o dízimo é lei. Eu acredito que Jesus não revogou a lei, Jesus cumpriu a lei, mas ao mesmo tempo que nós deixamos de viver debaixo da lei, porque pela graça de Jesus nós vivemos, Jesus não revogou o dízimo. Pelo contrário, Jesus, quando falou sobre o dízimo, ele falou sobre as pessoas que davam o dízimo de forma incorreta em termos de atitude. Eles davam o dízimo porque eles queriam aparecer diante dos sacerdotes, eles davam o dízimo porque eles queriam aparecer diante do povo. Jesus cita até numa parábola a oração do fariseu que diz: eu dou o dízimo de tudo. Não é verdade? Ele cita ali a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, cheio de orgulho, ora dele para ele mesmo e diz: Senhor, obrigado porque eu não sou como esses homens, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu oro 2 vezes ao dia, porque eu jejuo 2 vezes por semana, e aquela coisa toda que Jesus condenou. Então esse tipo de dízimo Jesus, ele abomina. Eu acredito que o dízimo interesseiro Jesus abomina. Agora, eu me considero uma pessoa muito abençoada. Aqueles que me conhecem sabem de onde eu saí, e sabem o caminho que eu estou trilhando. Eu vejo o dízimo, no meu caso, como um ato de gratidão. Eu me sinto obrigado a ser dizimista. Eu, Rogério, me sinto obrigado a ser dizimista. Por quê? Por gratidão. Cada grão de arroz que é colocado no prato, na mesa da minha família, assim como Abrão cria que a sua riqueza vinha da parte de Deus, assim como Abrão cria nisso, eu creio que cada grão de arroz que é colocado na minha mesa vem da parte de Deus. Quando eu faço a minha oração no horário da refeição, e nem sempre eu faço, eu agradeço ao Senhor porque eu tenho comida na minha mesa. Então, eu hoje tenho um carro com o qual eu posso viajar, e eu agradeço diariamente porque eu posso viajar em segurança, porque eu tenho um bom carro. Eu tenho os meus filhos com saúde, estava a Fernanda agora aqui me dando pegrinhas. Eu agradeço a Deus porque eu não gasto dinheiro com remédio, eu não gasto dinheiro com médico, eu não gasto dinheiro com hospitais, com internações, meus filhos são saudáveis. Então eu creio que todas essas coisas são Deus que me dá. E por isso eu sou dizimista.
Existem alguns pregadores que dizem que se você der, você será abençoado. Que se você der, você receberá. Eu não creio dessa forma, porque eu só consigo dar porque eu antes recebi. É a velha história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí nós estamos falando de criação. Deus criou a galinha e talvez a galinha tenha colocado o ovo. Ou Deus criou o ovo e do ovo saiu a galinha. Mas uma coisa eu sei, se Deus não me abençoar, se eu não tiver o meu salário no final do mês, se eu não tiver os meus rendimentos, eu não tenho como ser dizimista. Isso vai muito além. Se Deus não me abençoar, eu não tenho como ajudar os meus irmãos, eu não tenho como ajudar o meu próximo. Essa viagem que eu estou fazendo aqui hoje, é óbvio que eu não vou citar, mas é uma viagem que eu estou fazendo para ajudar 2 amigos a resolverem um problema. E eu quero que Deus seja glorificado nisso. Passou um caminhão. Eu quero que Deus seja glorificado nisso. Eu não quero que os meus amigos fiquem extremamente gratos. Eu quero simplesmente que eles entendam que Deus é glorificado quando eu ajudo alguma pessoa. Mas eu preciso que eles entendam, que o Espírito Santo convença eles, que o Espírito Santo mostre isso para eles. Assim como você precisa que o Espírito Santo lhe mostre como entregar o seu dízimo, como entregar a sua oferta. Se você vai dar o dízimo do bruto, alguns pregadores vão dizer que você está certo. Se você entregar o seu dízimo do líquido, alguns pregadores vão dizer que você está certo. Se você ganhar uma camisa de presente, essa camisa custar R$50, e você pegar R$5 do bolso e der o dízimo dessa camisa, alguns pregadores vão dizer que você está certo. Agora, sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer que você está certo porque você vai terminar de assistir esse vídeo e você vai perguntar para Deus: Senhor, é assim que tu queres que eu dizime? Para encerrar, eu quero contar uma situação que aconteceu na minha igreja. Após um culto, um irmão me procurou e me disse: Irmão Rogério, nós estamos desenvolvendo um projeto na igreja e nesse projeto nós vamos precisar de patrocinadores. Foi esse o termo que ele usou. Quando ele falou em patrocinadores, eu ouvi Deus dizer: tu vai ofertar. E eu disse assim: bom, vamos ver, né? O que tu precisa? Esse irmão me explicou do que se tratava o projeto, qual era a necessidade que havia e qual o valor que deveria ser investido. Minto, ele não falou no valor, ele falou que um outro empresário da igreja havia investido, havia doado um valor, se comprometido com um valor, e ele disse que faltaria mais um valor, que ele não sabia ainda quanto era. E eu ouvi aquela voz, assim: tu vai ofertar. Algum tempo atrás eu havia feito uma oração a Deus, porque eu nunca havia ofertado, e eu dizia: Senhor, eu não quero fazer nada. Na minha oração eu dizia: Senhor, eu não quero fazer nada que seja do meu coração, que seja da minha vontade. Eu quero fazer conforme a tua vontade, conforme a tua orientação. Então, quando tu quiseres que eu oferte, por favor, me fala, me esclarece. Eu me apartei desse irmão e disse: não, eu vou conversar com a minha esposa e nós vamos colaborar com o projeto. Sim, a nossa empresa vai colaborar com o projeto. Eu me afastei dele e eu disse: Senhor, eu entendi certo, eu devo ofertar tudo o que esse projeto precisa para esse item específico. E eu ouvi o Senhor confirmar isso no meu coração, né? Eu ouvi o Senhor confirmar isso no meu coração e eu disse: irmão, vai lá e fala para aquela outra pessoa que ia ajudar, que ele ajude com outra coisa, porque essa parte do projeto eu vou me responsabilizar. Deus tocou meu coração por isso. E realmente foi abençoador. Então eu creio que ao terminar esse vídeo, você vai, na primeira oportunidade, perguntar para Deus: Senhor, como eu devo dizimar? Como eu devo ofertar? Como eu devo entregar o meu dízimo? Como eu devo entregar a minha oferta? Onde eu devo entregar meu dízimo? Onde eu devo entregar minha oferta? Amém? Que Deus abençoe. Eu quero encerrar esse vídeo com as belíssimas imagens. Dizem que o nome desse local é a Serra de Herveiras. Então eu quero encerrar esse vídeo com essas imagens. Que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Segundo a Fernanda, aqui tem pedrinhas lindas. Aqui é a Fernanda Infinita. Pedrinhas laranjas. Um azul.